Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Nós estamos em uma série na nossa igreja, todos os domingos, falando sobre a isca de Satanás, como tratar e lidar com a ofensa que vem sobre nós. E o Senhor, Ele falou conosco ontem a respeito de um conhecimento revelado e do conhecimento apenas comunicado. A palavra do Senhor diz lá em Mateus, no capítulo 16, do versículo 13 até o 19, que Jesus ele pega os seus discípulos e ele leva até uma região, um lugar chamado Cesareia de Filipe. E ele faz uma pergunta aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: Senhor, alguns dizem que o Senhor é o João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros ainda dizem que o Senhor é Jeremias, e outros dizem assim: ele é um dos profetas. Jesus, ouvindo isso, ele diz: e vocês? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quando ele diz isso, eu creio no meu coração que houve um silêncio ali na resposta daqueles discípulos. Mas no meio de todos aqueles discípulos, Simão Pedro se levanta, ele ergue a sua mão e diz: o Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, quando ele ouve isso, ele disse: que grande privilégio você teve, Simão. Bem-aventurado é Simão, filho de João, porque foi o meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Eu gosto da tradução da Nova Versão Transformadora, que diz exatamente assim: foi o meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas da morte não a conquistarão. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Uau! Pedro ele tem a revelação aqui a respeito de quem é o Cristo. E essa revelação não foi dada por uma informação. Essa relação não foi dada porque alguém comunicou. Mas o próprio Jesus diz que quem revelou isso a Pedro foi o Pai que está no céu. Isso aqui é tremendo, irmãos, porque nós podemos estar em um ambiente de igreja, nós podemos servir a Deus e não ter a revelação exata de quem realmente Deus é e daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Deixa eu dizer algo: conhecer a palavra é muito importante, estudar a Bíblia é muito importante, mas eu preciso entender que a palavra de Deus, ela precisa se revelar ao meu coração. Irmão, se não houver revelação no nosso coração, não há transformação na vida de uma pessoa. Só há transformação na vida de uma pessoa quando verdadeiramente ela tem a revelação da palavra de Deus. Aquilo explode dentro dela como uma bomba. Aquilo destrava algo dentro dessa pessoa como uma porta que se abre para um novo ambiente. Eu vejo muitas pessoas na caminhada que conhecem a palavra e conhecem a Bíblia, mas elas apenas têm um conhecimento humano, um intelecto, mas não têm um conhecimento no coração. Na mente está gravada todos os versículos bíblicos, porém no coração não há uma verdadeira transformação. E este é o grande perigo neste tempo. Este é o grande perigo da igreja neste tempo. Ela se tornar conhecedora de muitas coisas, mas não ser transformada por aquilo que ela tem conhecido e por aquilo que ela tem aprendido.
Sabe, eu posso aprender a respeito de algo, eu posso ser comunicado a respeito de algo, mas eu posso não ser transformado. Isso é o perigo. Por que é o perigo? Quando Deus ele colocou Adão na terra, a Bíblia diz que ele formou Adão. Ele formou Adão e soprou nele fôlego de vida. E Deus deu todo o jardim para que ele dominasse. E Deus diz: olha, Adão, você pode comer de todos os frutos dessas árvores que dão frutos. Você pode comer todas elas, menos uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa você não pode comer, porque se você comer, Adão, você morrerá. Quando Adão ouve isso, Adão está tendo a revelação do Pai ao seu coração. Adão tem a revelação de Deus ao seu coração. Mas depois que Deus fala isso, Deus ele faz Adão entrar no profundo sono, tira da costela de Adão e ele ali dá vida a Eva, a sua mulher, a sua auxiliadora, a sua adjuntora. Adão agora ele está caminhando pelo jardim e ele comunica a Eva a respeito daquilo que Deus havia ordenado. E ele diz exatamente essas palavras que o Senhor falou: Eva, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você não pode comer, porque se você comer, o meu Pai, o nosso Pai, Deus, ele diz que nós morreremos. Então nós não podemos comer dela. Podemos comer de todos os frutos, usufruir de todo o jardim, mas essa árvore nós não podemos. Deixa eu dizer algo para você. Adão ele teve o conhecimento revelado, mas Eva teve apenas o conhecimento comunicado. E quando você não tem o conhecimento revelado de Deus, da Escritura, de quem é Deus na sua vida, você se torna uma presa fácil para ser enganada pelo diabo. Você se torna uma presa fácil para ser enganado por Satanás. E Satanás, ele tem nesse tempo trabalhado de uma estratégia muito grande e muito forte contra a igreja, tentando enganar a igreja, tentando ofender a igreja, tentando trazer um desânimo sobre a igreja. Porque a igreja ela tem buscado apenas conhecer, mas não ter a revelação exatamente do que tem que ser feito. Deixa eu dizer algo para você. Quando você só tem o comunicado, você só tem o conhecimento humano, você vive debaixo de regras. Você vive debaixo de regras daquilo que pode e daquilo que não pode fazer. Você vive debaixo de uma lei que foi estabelecida, quer seja por Deus, quer seja pelos homens. Mas quando você tem a revelação daquilo que Deus verdadeiramente quer para a sua vida, você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça de Deus. E a graça de Deus te faz viver uma vida em santidade, te faz viver uma vida transformada, te faz viver uma vida de renúncia para as suas vontades e viver as vontades de Deus. Então você entra num ambiente onde Deus é prioridade na sua vida, onde Deus se torna primeiro na sua vida, onde Deus se torna a sua suficiência. Deus é suficiente ao ponto de eu não precisar de mais nada a não ser da bondade e da misericórdia dele, que é a promessa que ele me seguiria todos os dias. Deixa eu dizer algo para você. O conhecimento revelado fez com que Pedro, por mais que tomasse atitudes erradas, não se afastasse da presença de Jesus. Pedro teve todos os motivos para poder se afastar, para poder desanimar, mas em nenhum momento ele afastou. O que eu vi na vida de Pedro foi um homem faminto, um homem com sede e fome de Deus, de conhecer, de aprender. É por isso que às vezes ele tomava decisões precipitadas, por isso que muitas vezes ele até agia no impulsivo dele, impulsionado pelas suas emoções. Mas sabe algo que Pedro tinha, que falta em muitas pessoas? A fome de conhecer a vontade de Deus. Quando Pedro tem essa revelação do Pai, Jesus diz: Pedro, poxa Pedro, que grande privilégio você teve, porque foi o Pai, o meu Pai, que está nos céus, que revelou isso. E por isso, Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha, a rocha que é Cristo, a minha palavra viva, o Verbo encarnado,
eu edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo, sobre essa pedra de revelação, sobre essa rocha que te revelou, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não irá prevalecer contra elas. Deus está nos levando para um lugar de fundamento, querido. O fundamento verdadeiro é um fundamento na revelação da palavra de Deus e do coração de Deus para mim e para a sua vida. Talvez os nossos fundamentos ainda estão naquilo que Deus faz, ainda estão naquilo que nós sabemos ou foi informado para nós, em regras. Mas eu quero dizer para você, existe um Deus que quer se revelar a mim e a você todos os dias e mostrar que Ele é um Deus que é Pai, que Ele cuida e que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que se revela a nós todos os dias. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus. A palavra de Deus, ela continua emanando aos corações dos famintos. Deus, Ele continua se revelando àquele que tem fome e sede de justiça. Não a justiça nossa, mas a justiça de Deus. Que você possa entrar nesse ambiente de busca e de fome pela revelação da palavra de Deus ao seu coração. Eu só posso trazer uma informação a despeito de Deus, ativar algo em você para te colocar nesse ambiente onde Deus se revela ao teu coração. Todos nós, pregadores, nós só podemos fazer isso. Eu tenho a revelação de Deus, mas eu passo uma informação e você precisa encontrar esse lugar de revelação. Porque quando nós temos a revelação, nós não nos tornamos pessoas fragilizadas, fáceis de ser enganadas pelo diabo. Eva foi enganada porque ela só tinha uma informação, ela não tinha uma revelação. Não seja enganada pelo inimigo. Busque os lugares de revelação da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe nessa manhã com esse devocional. Que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus.